Você já se sentiu diferente? Como se a sua respiração não estivesse no mesmo ritmo do mundo. Eu quero te levar para um tempo antes do tempo. Um mundo jovem, mas já envelhecido pela maldade. Um mundo onde homens nunca morriam de velhice, mas viviam séculos suficientes para aperfeiçoar sua própria ruína. Meu nome é Enoque. Nasci 7 gerações depois de Adão, na linhagem de Sete, aquele que foi um suspiro de esperança após a tragédia de Abel. Mas a esperança estava se afogando. A terra que eu conheci não era um jardim. O cheiro era de fumaça e orgulho. As cidades que se erguiam não eram para Deus, mas para o desafio. E havia eles, os Nefilins, gigantes de outrora. Eu via suas sombras frias se estendendo sobre os homens comuns, filhos de anjos caídos, os vigilantes, que abandonaram o céu para se unirem a mulheres da terra, espalhando um conhecimento proibido que envenenava a alma. A força bruta governava, a injustiça era a lei. E eu, desde jovem, sentia um espaço oco no peito que toda a agitação do mundo não conseguia preencher. Enquanto outros buscavam poder e riquezas, eu buscava o silêncio. Eu me retirava para os montes, para longe do barulho. Lá, eu não oferecia sacrifícios a ídolos de pedra, como faziam nas cidades. Eu oferecia o que eu tinha, minha obediência, meu anseio. E ele respondeu, não com um trovão, mas com visões, segredos do universo que eram sussurrados na brisa. Vi o destino dos justos e dos perversos, vi o juízo que viria sobre a terra, e chorei. Chorei pelos homens que se perdiam, mas também vi uma promessa. A promessa de um justo, muito distante no tempo, que traria a redenção. Certa noite, uma tempestade terrível se formou. Relâmpagos rasgavam o céu. E no meio do caos, uma luz sobrenatural desceu. E a voz do Criador ecoou dentro de mim, profunda e imponente. Enoque, vejo a iniquidade dos homens. O juízo está próximo. Vai e fala. Anuncia que seus dias estão contados. Eu caí de joelhos. O medo e a reverência me tomaram. Minha missão estava selada. Eu seria a voz dele em um mundo que não queria ouvir. Meu primeiro passo foi voltar. Voltei para as cidades, para o coração do barulho. Parei na praça e minha voz, antes acostumada ao silêncio, se ergueu. Homens e mulheres, o Senhor vê suas obras, vê os inocentes esmagados e as crianças entregues aos ídolos. Arrependam-se, pois o tempo é curto. As reações eram sempre as mesmas. Primeiro, a curiosidade. Depois, a zombaria. Quem é este que fala de um Deus esquecido? Zombou um homem de vestes ricas. Onde está o teu Deus? Gritou um sacerdote pagão. Por que não nos destrói agora? Pedras foram jogadas, insultos eram sussurrados, e em cada cidade, em cada vila, o padrão se repetia. Eu viajava para lugares distantes, como a vila onde conheci Harã, um ancião que me desafiou. Falar é fácil, estrangeiro. Se este juízo é real, que sinal tens para nos mostrar? Eu senti a voz de Deus me guiar e apontei para o céu. Dentro de dias verão um presságio. E dias depois, a escuridão cobriu o sol em pleno meio-dia. O medo tomou a vila. Mas mesmo diante do sinal, o coração da maioria permaneceu duro. O medo não gerou arrependimento, apenas mais teimosia. Minha influência, mesmo que pequena, começou a incomodar. Nos palácios e nos templos, meu nome era sussurrado com veneno. Ele perturba o povo, diziam os sacerdotes. Se o povo acreditar nele, perderemos nosso poder. Dizia um rei. A decisão foi selada em segredo. Esse homem deve desaparecer. A perseguição começou. Fui declarado um agitador. Ordens foram dadas. Quem me abrigasse sofreria punição. Fui caçado. Uma noite, enquanto falava, os soldados do rei chegaram.
Em nome do rei, você está preso. Eles avançaram, mas antes que pudessem me tocar, uma ventania sobrenatural atravessou a praça. Quando a poeira baixou, eu não estava mais lá. Deus me havia transportado para a floresta. Ele me livrou, mas eu sabia que a caçada não cessaria. Eu me tornei um fugitivo. A solidão pesa. A dúvida é um sussurro frio. Numa noite, na escuridão de uma caverna, a dúvida tomou forma. Um estranho me apareceu. Suas vestes eram impecáveis, seu sorriso gentil, suas palavras doces como mel. Enoque, ele disse, por que continuar? Veja como te desprezam. Você fala de Deus, mas onde Ele está agora? Você está sozinho. Vá para casa. Viva em paz. Por um instante a oferta me seduziu. O descanso, o fim da luta. Meu coração vacilou. Mas então, uma luz suave surgiu na caverna, quente e viva. O estranho recuou, seu rosto se contorcendo em fúria, e desapareceu. E a voz de Deus preencheu minha alma. Confia em mim. E toda a dúvida se foi, mas a prova mais amarga ainda estava por vir. Não das mãos de um inimigo, mas de um amigo. Lameque. Por meses ele me seguiu, ouviu minhas palavras, partilhou meu pão. Eu confiei nele, mas a promessa de riqueza oferecida pelos poderosos envenenou seu coração. Naquela noite, junto à fogueira, ele veio me avisar. Os líderes estão furiosos, Enoque, vão te caçar. E então, o barulho de passos pesados na floresta, homens com tochas e lanças. Meus olhos se voltaram para Lameque, ele não conseguiu me encarar. Me perdoe, ele sussurrou, e os soldados me cercaram. A traição doeu mais que qualquer pedra. Fui levado à cidade, amarrado para o julgamento. Diante do conselho, o sumo sacerdote bradou: estás aqui para responder por teus crimes. O que tens a dizer? Eu ergui a cabeça. Eu apenas proclamei a verdade. Deus vê a corrupção de vocês. Vê os juízes que vendem sentenças e os sacerdotes que se enriquecem. E o juízo dele está próximo. O Senhor me mostrou uma grande destruição, um dilúvio que cobrirá a terra, e vós que zombam agora não escaparão. Gargalhadas, zombaria, o conselho decidiu. Nossa sentença é o exílio. Era uma morte lenta, uma forma de apagar minha influência. Os guardas se aproximaram para me levar. Mas naquele momento, algo aconteceu. Uma luz repentina envolveu o salão. Pura, intensa, impossível de encarar. As pessoas caíram de joelhos. Os líderes, antes tão orgulhosos, estavam pálidos de terror. E então, diante de todos, eu desapareci. Não houve luta. Eu simplesmente me fui, envolvido pela luz. O tribunal que me zombara agora estava em choque. Lameque, ao longe, caiu de joelhos, chorando. Muitos ali, tarde demais, perceberam que eu realmente falava a verdade. Eles não me viram mais, mas a minha jornada estava apenas começando. O que senti não pode ser descrito em palavras humanas. Meu corpo, a carne mortal que carregou minhas dores, começou a se desfazer, não em morte, mas em transformação. Eu estava sendo refeito, eu não estava morrendo, estava despertando. O céu se dobrou sobre si mesmo. Um carro resplandecente, cercado por chamas que não queimavam, desceu. Um redemoinho de luz e o vento me ergueu dos limites deste mundo. O tempo e o espaço perderam o sentido. Eu cruzei os véus da existência. Vi luzes que eram seres vivos cantando em harmonia. Vi um trono imenso e senti uma presença que era a fonte de toda a vida. E ouvi a voz novamente, mas agora não à distância. Ela estava em tudo. Bem-vindo, meu servo fiel, anda comigo. E eu fechei meus olhos. Eu estava em casa. Na terra, o mundo tentou esquecer. Os poderosos me chamaram de fraude. Meus seguidores foram perseguidos. Mas a semente havia sido plantada. A história do homem que andou com Deus e foi levado para não ver a morte tornou-se um sussurro de esperança.
Esse sussurro chegou aos ouvidos de meu descendente, Noé. E quando o grande dilúvio veio, como eu havia visto, Noé se lembrou. Ele andou com Deus e ele foi salvo. Minha história não é apenas sobre um homem que escapou da morte. É um prenúncio, uma prova de que há um caminho através do impossível para aqueles que confiam. É um convite. Hoje, o mundo ao seu redor pode parecer escuro. O barulho pode ser ensurdecedor. A traição pode vir de onde menos se espera. E você pode se sentir diferente. Lembre-se do meu caminho. O convite que recebi no silêncio, a força que encontrei na perseguição, eles ainda ecoam hoje para você. A questão não é se o mundo irá te rejeitar. A questão é, você está pronto para andar com ele?